É com muito temor que eu trago essa palavra hoje. Falar o que eu falo para o meu professor do curso de teologia. Eu queria pregar os Sinhos Carinhosos. Sabe, coraçãozinho? Mas papai só me manda pregar exortação. Paciência. Eu queria falar do amor dele. Mas a gente já sabe desse amor. É só olhar para a cruz. A gente já sabe desse amor. Quero te convidar a colocar-se de pé, em reverência à palavra, e abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Aleluia. Eu sinto uma graça. Faz tempo que eu prego, mas faz muito tempo que eu não sinto essa graça que eu estou sentindo aqui agora. Êxodo capítulo 19. A partir do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, todo o povo respondeu em uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém? Podem tomar assento. Essa passagem, o contexto aqui, mexe muito comigo. Primeiro, porque é a sombra do que vai acontecer. É a sombra da volta do nosso Senhor Jesus. Quando a gente vai mais adiante, ver o versículo 16 do mesmo capítulo, a gente vai ver porque eu digo que é uma sombra do que vai acontecer. Olha só o que está escrito: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Isso aconteceu lá no capítulo 19 de Êxodo, lá no Sinai. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Eita! Onde é que a gente vai ver trombeta depois? É ou não é na volta do Senhor? O contexto aqui é Deus dizendo, obrigada, irmã, a Moisés que avise ao povo que se purifiquem. Se a gente for ler, depois vocês leiam todo o capítulo 19. A gente vai ver que Deus começa conversando com Moisés: olha, prepara meu povo, porque eu vou lá falar com eles. Mas não é de qualquer jeito. Eles precisam se purificar. E tem leis, tá? Colocam uma cerca em volta do monte, porque eles não podem tocar lá. Porque senão eles vão morrer, porque eu sou santo. A minha presença vai matá-los. Nem os animais, olha, se os animais se aproximarem, apedreja. Meu Deus. Imagina, o próprio Deus, o Criador, queria falar com o seu povo. E para isso ele deu instruções a Moisés, para ele fazer, para ele falar para o povo. E quando eu leio essa passagem, vendo o que está por vir, vendo a vinda gloriosa do Senhor, eu me lembro do profeta Joel, quando ele chama daquele dia que será grande e terrível dia do Senhor. E para a gente saber mais sobre a vinda de Jesus,
para ter mais detalhes, eu te convido a ler os livros dos profetas. Muitas vezes são tão esquecidos, as pessoas não dão muito valor. Mas nos livros dos profetas tem tantas chaves, tem tantos links, que a gente vê Jesus o tempo todo. Aleluia. Mas o que age no meu coração hoje, para trazer para a igreja, é sobre obedecer. Mas não é uma obediência por medo. Medo do que pode acontecer de mal. E sim, uma obediência em amor. Uma obediência que entende que o não de Deus é proteção e não privação. Quando Ele nos diz não, Ele não está nos privando de algo. Ele está nos protegendo. E a gente precisa, a igreja precisa aprender a obedecer sem questionar. Obedecer sem questionar. Esse texto que eu trouxe no capítulo 19, ele antecede o capítulo, ele é antes do capítulo 20, que traz o quê? Os 10 mandamentos, as leis. Nós lemos aqui no versículo 5 do capítulo 19, que Deus está dizendo o quê? Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, meus mandamentos. Então veja que Deus está alertando para que nós venhamos a obedecer. Naquele momento ele estava falando com o seu povo, através de Moisés. Então antecede os 10 mandamentos, que está no capítulo 20. E aí sabe o que acontece? O povo fica com medo. Deus está lá bradando os 10 mandamentos, o povo fica com medo. Aí no versículo 19 do capítulo 20, o povo fala, sabe o quê? Moisés, vai lá, fala com ele, e tudo que ele te mandar a gente fazer, a gente faz. Mas não deixa ele vir falar com a gente não, porque senão a gente vai morrer. Meu Deus. O Criador queria falar com a criatura, e a criatura teve medo. Será que é porque eles não queriam? Ah, não, Moisés a gente pode desobedecer, ele é homem, né? Foi ele que disse. De repente era isso que eles estavam pensando. Se ele falar diretamente conosco que a gente desobedecer, estamos ferrados. Mas se o Moisés falar, foi o Moisés que disse, de repente a gente pode dizer, não, ele entendeu errado. Eu não sei o que é que passou na mente daquele povo. Eu só sei que eles tiveram medo de se relacionar com Deus. E isso me leva a fazer a seguinte pergunta. E a nossa geração? Como é que está? Será que a gente está muito diferente desse povo que eu estou relatando aqui agora? Será que verdadeiramente nós desejamos a presença e a glória dele? Será que estamos preparados para isso? Será que suportaremos o peso da sua glória? O profeta Malaquias, no capítulo 3 e verso 2, ele diz, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa, que significa sabão, dos lavadeiros. Fogo. Fogo. A gente já sabe que o fogo não consome as pedras preciosas, o ouro, a prata e as pedras. Mas ele queima madeira, palha e feno. Ele virá como fogo consumidor. Para pensar. E isto me leva de volta para o profeta Joel, quando ele fala que aquele dia será grande.
mas também será terrível. Vai ser terrível, porque vai trazer juízo para os ímpios. E vai ser grande, porque vai trazer justiça para os justos. Também me remete ao profeta Amós. Olha como os profetas estão tudo ali ligados à vinda de Cristo. Ele disse o seguinte no capítulo 5, verso 18. Ai de vós que desejai o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. O problema aqui não é o dia do Senhor, é o vós. O dia do Senhor está tudo certo. Não tem nenhum problema. O problema é o vós, porque vós desejais o dia do Senhor. Aí vocês podem, então, onde é que a irmã Jana está tentando chegar com tudo isso? Ela está, por acaso, dizendo que a gente não está salvo? Não, eu não estou dizendo nada disso. Não estou aqui para condenar ninguém, esse não é o meu papel. Eu só quero deixar claro que se desejamos o dia do Senhor, nós precisamos estar na luz. Mas se estamos em trevas, não se preocupa, ainda dá tempo de se consertar. Aleluia. Ainda dá tempo da gente se purificar. Ainda dá tempo de nascer de novo. Nicodemos chegou para Jesus e perguntou o que era necessário para ele ser salvo. Jesus disse para ele assim: nada, Nicodemos, está tudo certo. Você é um doutor da lei, um mestre em Israel, frequenta o culto religiosamente, está tudo certo com você, não precisa de nada, Nicodemos. Foi isso que Jesus disse? Ele disse: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos conhecia a Torá de trás para frente, frente para trás, conhecia tudo, sabia de tudo. E necessário era que ele nascesse de novo. Eu desejo o dia do Senhor. Eu sonho com esse dia. De verdade, eu não estou aqui com hipocrisia, porque eu vou ser cobrada por tudo que eu prego aqui. Tudo que eu ensino para vocês. Se eu não praticar, naquele dia o Senhor vai me cobrar. A palavra diz que será grande a cobrança sobre aqueles que ensinam. Muita gente deseja estar no púlpito por pompa, para aparecer, para ser destaque. Mas é com muito temor e tremor que a gente sobe aqui para falar das sagradas escrituras, para falar daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Porque se eu não praticar aquilo que eu ensino, o Senhor vai me cobrar. Aleluia. Eu desejo esse dia. O dia da nossa redenção. O dia que nós o veremos como Ele é. O dia que vai acabar todo o choro, toda a dor, toda a doença, a morte vai ser vencida. Eu sonho com esse dia. Mas eu também desejo que pessoas que não o conhecem, o conheçam. Pessoas que eu preciso pregar o evangelho para elas e que eu ainda não preguei. E Deus vai cobrar da vida delas para mim. Eu não posso desejar o dia do Senhor somente para mim, que tenho consciência da minha salvação. Eu preciso falar dessa tão grande salvação para o maior número de pessoas que eu puder. Tem gente que só quer pregar na igreja. Mas não é só aqui que a gente prega. Eu costumo dizer que aqui a gente pesca no aquário.
Os peixinhos já estão tudo ali dentro do aquário. Aí eu jogo a isca. É fácil demais pescar dentro do aquário, gente. Pesca no mar aberto. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não. Mas a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Às vezes eu estou no ônibus, aí eu levo um fonezinho de ouvido para escutar uns louvores. De repente, uma vez eu esqueci o fone. Aí sentou uma senhora do meu lado, quando eu vi, eu estava falando de Jesus para ela. Outro dia, eu lá toda empolgada com o meu fone sem fio, Bluetooth. Bluetooth, né, que fala, não fala não. E aí o bicho descarregou. Please charge, ela falou no meu ouvido. Por favor, carregue. Aí eu sentei no ônibus, quando eu vi uma menina do meu lado assim. Quando eu vi, eu estava falando de Jesus para ela. Às vezes a gente quer julgar o outro, né? Quer chegar na casa do vizinho, que a gente sabe que é ímpio, e dizer, tu vai para o inferno, né? Te cuida não. Misericórdia. Fala do amor de Jesus. Fala do que Ele fez na tua vida. Eita, aleluia. E essa questão aqui, de ter vidas das quais o Senhor vai nos cobrar, da gente falar dele, está em Ezequiel, capítulo 33, versículo de 8 a 9. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. Olha o peso. E mais adiante ele vai dizer o contrário. Mas se você falar advertindo, ele vai morrer na maldade dele igual. Mas você está livre do sangue dele. E este é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou. Porque ele deseja salvar todos. Em 2 Pedro 3,9 diz que ele deseja que todos se arrependam. Ele deseja que todos se arrependam. A vontade de Paulo, por ainda estar vivo, era de anunciar o evangelho a quem ele pudesse. Ele disse em Filipenses 1, 23, 24, ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer aqui. Olha Paulo. Gente, quem é Paulo? O homem que deu a vida dele. Ele não sossegou. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele não parou de falar de Jesus. A oportunidade que ele tinha, ele falava de Jesus. Eu vou para César, eu vou falar de Jesus. Eu vou para eu vou falar de Jesus. O carcereiro, eu vou falar de Jesus. Ele não parava. Foi até morrer. Eu costumo dizer na minha mente, eu imagino, que ele deve ter convertido até o cara que cortou a cabeça dele. Eu não duvido, não. Na hora que ele estava lá, quase passei a cabeça rolar, ele olhou para aquele homem e disse, Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida, sabia? Eu não duvido, não. Jesus não morreu somente por nós que estamos na igreja. Sentados, salvos e satisfeitos. Está tudo bem aqui. Está tudo maravilhoso. Ele morreu, aquela prostituta. Está lá, agora, na esquina. Ninguém foi falar de Jesus para ela. Ninguém foi falar do amor dele por ela. Ele também morreu para aquele drogado que está caído na rua. Ele não sabe nem por que os pais dele o odeiam tanto. Ele morreu também para aquele irmão que se desviou, saiu da igreja. E ninguém foi lá para saber por que ele foi embora. Aí as pessoas falam só assim, né? Ele nunca foi salvo. Só da igreja porque nunca foi salvo.
Se saiu da igreja por causa do homem, é porque nunca esteve lá por causa de Jesus. É muito fácil falar essas frases prontas. Mas ninguém sabe o que está no coração daquela pessoa. Ninguém sabe como é que está a vida daquela pessoa. Ninguém sabe quais são as feridas que ela carrega. E o que foi que alguém falou para ela, para aquela ferida se abrir. É claro que a gente sabe que tem gente que não quer. Saiu da igreja porque não quer. Se desviou porque não está afim de obedecer, de se sujeitar. A gente sabe que tem. Mas o pior é que tem um monte de gente dentro da igreja do mesmo jeito. Está desviado dentro da igreja. Vê que tristeza. Tem gente que está na igreja. Eu vou brincar um pouquinho. Toda trabalhada na aparência de crente. Vestimenta, cabelo, linguajar. Mas o coração tão distante. Quando Jesus fala, me honram com os lábios, mas os seus corações estão bem distantes de mim, é isso que ele quer dizer. A gente até quer obedecer, mas a gente quer obedecer às nossas próprias vontades. É ou não é? E sabe por que eu estou falando isso? Que tem crente dentro da igreja desviado. Eu fui assim. Eu vivi isso. Eu comecei a frequentar uma igreja evangélica no ano de 2011. Fevereiro de 2011. Antes disso, eu tinha uma banda formada só por mulheres. Cantava já com elas há uns 5 anos. Mas quando eu fui para a igreja, eu saí da banda. E quando eu ia para a igreja, era com a caneta. Minha primeira Bíblia toda rabiscada, toda cheia de anotações. E aí depois eu ia para o meu pastor e perguntava a ele, eita, ela é feita os bereanos. Oh, glória! Aí no mesmo ano, eu dei meu nome para me batizar. Aí, deixa eu só filar aqui, porque eu estou nervosa hoje, em novembro do mesmo ano, 2011, eu desci as águas. Aleluia. Mas, pasmem, um mês depois, eu fui cantar no mundo de novo. Fui cantar no mundo. Ah, não, mas dessa vez não era num bar. Era num restaurante, aí não tem problema, né? Eu não estava cantando coisa para o pessoal dançar e tomar. Não, era uma refeição assim. Eu relativizei o que a palavra fala, que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Eu ficava relativizando. Aí o diabo achou pouco, né? Porque ele é assim. Ele vê uma brechinha, aí ele entra. Aí ele abre mais. E vai entrando. E abre mais. E vai entrando. Até a gente ficar sem a sensibilidade do que é pecado. Aí ele começou a sugerir que não tinha problema nenhum. Eu podia me relacionar como eu quisesse. Eu estava solteira. Aí eu estava com 34 anos e um medo de ficar solteira, de ficar patitia, como diz, né? De ficar encalhada. Eita, que medo que eu tinha, minha gente. Aí eu olhava as minhas primas tudo casadas. Eu olhava minhas amigas mais novas que eu, tudo já tinha filho. E eu, 34 anos, já estou, como diz lá na minha terra, dando tiro da macaca. Que é 35. E aí, como é que vai ser? Aí eu comecei na força do meu braço. Ai, tem um aplicativo aqui para a gente conhecer pessoas. Cuidado. Esses aplicativos são do diabo. Ali só tem 2 tipos de gente. Casado, que trai, e solteiro convicto, que não quer casar, não quer fazer nada, só quer aproveitar. E eu, na minha inocência, e ao mesmo tempo na minha pressa, movida pela pressa, eu atrasei a promessa. Atrasei a promessa.
por ter pressa de viver o que eu queria, eu atrasei a promessa que Deus tinha para a minha vida. Aí o diabo achou pouco. Acho que eu levei a sério quando fala, aquele tá limpo, limpe-se mais, aquele tá sujo, sujo demais. Eu me espojava. E eu estava na igreja, gente. Eita, Jesus. Aí ele disse assim, agora vai cantar numa banda de forró? Rainhas do forró. Olha, miséria, queima, Jesus, queima. E aí foi meio que Deus dizendo assim, ó, chega! Ele levantou uma mulher que nem tinha muita intimidade comigo. Eu tinha intimidade com a irmã dela. A gente é amiga de criança, de infância. Ele incomodou essa mulher. Para essa mulher escrever uma carta para mim. Eu tenho essa carta aqui. Anda na minha Bíblia. Quando eu comecei a ler essa carta, eu chorava. Porque aquela carta verdadeiramente foi escrita por ele através daquela mulher. Para me alertar. Para me dizer, filha, chega, eu tenho coisas lindas para ti. Sai dessa vida. Não é isso que eu quero para ti. Fica na minha vontade, fica no meu caminho. E assim, o crente que não observa a palavra, que não obedece sem questionar, vive na igreja. Andando de pecado em pecado, achando que não tem nada demais. Está tudo bem. Ainda cita a palavra. Ah, mas a palavra diz que nada nos separa do amor de Deus. Está lá em Romanos 8,35, irmã. É? Deixa eu te dizer um negocinho. A mesma palavra diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o Senhor. Está lá em Isaías 59:2. Vai brincar? O amor dele não muda. Mas a gente pode perder a presença dele. Por pecar. Por desobedecer. A gente fala o tempo todo que a gente ama o Senhor. Ai, eu amo Jesus. Eu amo. A gente diz também assim, ó, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E por que que tu não obedece? Hein, Janaína? A gente fala que ama, mas não obedece. E aí, alguma coisa dá errado ali. Porque em João 14:21, Jesus fala que aquele que o ama, faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Sabe como Deus quer que demonstremos nosso amor por Ele? Obedecendo. Esse é o ABC do cristão. Obedecer. A gente pode dizer que obedecer é o princípio de uma vida cristã. Abraão obedeceu. Ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Hã? Como assim, Deus? Para a terra vai me mostrar. Não pode me mostrar antes aí, eu não vou nada. Não arreda o pé daqui. Tô doido. Não. Ele obedeceu. O mundo diz, eu tenho que ver para crer. O crente tem que crer para ver. Noé obedeceu. Noé, ó, vou mandar um dilúvio, constrói uma arca. Hã? Eu vou construir. Não, Deus. Vamos chamar de doido. Lá vai eu construir uma arca gigante, dizendo ao povo que vai chover, nunca choveu. Não tem nem mar aqui perto, não tem rio, não tem nada. Eu vou ser taxado de louco. Ele foi com esses questionamentos para o Senhor? Ele obedeceu. Calado, sem questionar.
É algo tão simples, mas que é tão difícil. Sabe por quê? Por causa da nossa natureza. A nossa carne deseja fazer exatamente o contrário do que Deus quer que a gente faça. Minha filha, 3 aninhos, a natureza. Desobediente, meu Deus. Lá não faz isso. Não bota o pé aí. É a natureza. A gente é pecador desde quando a gente nasce. Entenda, criança não tem pecado. Amém? Que eles não têm noção do que é certo e do que é errado. Eles têm uma vaga noção. Mas a gente é pecador naturalmente. A gente nasce. A gente tem a natureza pecaminosa. A palavra diz que a gente tem a natureza caída desde a nossa meninice. Misericórdia. Paulo fala em Romanos 7, 24 e 25. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Isso é Paulo falando, viu, gente? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Quem está falando isso é Paulo. Então, como é que eu faço para matar essa bendita carne? Eu fortaleço o espírito. Quanto mais eu obedeço, mais íntimo de Deus eu sou. Quanto mais íntimo do Senhor nos tornamos, menos medo nós sentimos. Passamos a confiar. Passamos a obedecer sem questionar. Medo foi o que o povo sentiu lá no Sinai. Lembra que eu falei? Enquanto o povo, diante do Sinai, queria um sacerdote, um intermediário entre eles e Deus, hoje, nós somos sacerdotes. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo escolhido, propriedade peculiar do Senhor. E temos livre acesso a Ele, ao Santo dos Santos, através do novo e vivo caminho que é Jesus. Aleluia. E não foi só lá no Sinai que o povo rejeitou a Deus. Mas tem uma outra passagem que me chama bastante atenção, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, versículo de 5 a 7. Que o povo exige de Samuel um rei, igual às outras nações. O povo não quer mais um rei invisível. Eles querem um rei para governá-los. E Samuel vai todo triste dizer para Deus essa vontade do povo. E Deus diz para ele: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. E hoje não é muito diferente, né? Pior que isso não se limita apenas aos dias passados. Nos dias de hoje tem muita gente que só quer ser governado pelo seu próprio ventre. Só olho para cá. Eu só vejo o meu próprio umbigo. Não estou nem aí para ninguém. Eu só olho para mim. Governado pela sua própria vontade. Minha vontade é que é boa, perfeita e agradável, não é de Deus, não. Misericórdia. Eu imagino a dor no coração de Deus diante dessa situação. E tudo que o Senhor mais deseja é se relacionar conosco. Mas o homem buscando suas vontades, seus deleites, está cada vez mais longe do Pai. E deve ser por isso que as palavras de Paulo para Timóteo soam tão atuais aos nossos ouvidos. Pois virá o tempo, acho que já chegou, né? Em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A gente precisa matar a carne.
A gente precisa matar os desejos da carne. A carne quer este mundo e suas vantagens. A carne luta contra o espírito e vai vencer aquele que a gente alimentar. Para vencer a carne é preciso se fortalecer. E a gente só consegue isso, eu vou parafrasear o meu pastorzão lá do começo da minha caminhada, com muita vitamina BO. Bíblia e oração. Legal, né? Ele falava isso. Crente que é crente, toma vitamina BO. Bíblia e oração. Precisamos nos alimentar das coisas que vêm do alto, encher nossas mentes da esperança, mas não a esperança de uma vida melhor aqui, e sim no porvir. Amados, o que Deus coloca no meu coração, para todos nós, é para mim também. É o que está em Amós, capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A gente deve desejar a volta do Senhor. Mas a gente precisa se preparar. Não dá para ser de qualquer jeito. Eu falei aqui, ele voltará como um fogo consumidor. Não dá para a gente estar de qualquer jeito, não dá. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quando eu digo últimos dias, não é que só falta uma semana, eu não sei. A Bíblia não diz o dia que Jesus voltará, mas ele nos deu os sinais da sua volta. Nós estamos nos aproximando dos últimos dias da terra, como a gente está vendo. Não brinca com isso, não pensa que é uma fábula, que é uma mentira. Várias profecias já se cumpriram, que está neste livro, que muitos dizem que é desatualizado. E o que impede as próximas profecias que ainda não se cumpriram de acontecer? Se tudo se cumpriu até agora. Não questione para obedecer. É isso que o diabo quer. Ele quer que a gente questione. Ele quer gerar dúvida no nosso coração. A gente tem que obedecer sem questionar. Pois isso é andar em fé. É confiar que tudo que o Senhor determinou é melhor para nós. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer. Fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento e avaliar sua reação. Se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas lhe está a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar,
questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora, questiona ou adora, questiona ou adora, adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o coronavírus acabar, e no meio dessa tempestade apenas te está a voz de um adorador, e se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto, eita, e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo quiser te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora, questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora. Eu prefiro adorar, diga. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu mostro a minha fé. Eu prefiro adorar. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar por nós nesta noite. Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, eu entreguei aqui nesta noite tudo o que colocaste em meu coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Paizinho, a nos prepararmos para o dia em que nós te veremos face a face. Ajuda a tua igreja a buscar ser mais santa. Ajuda a tua igreja a buscar ser mais fiel. Ajuda a tua igreja a obedecer os teus mandamentos sem questionar, sem querer entender o porquê. Que a gente possa crer para ver as tuas maravilhas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Somos completamente dependentes de Ti. E nesta noite, nós queremos assumir um compromisso contigo e declarar que nós vamos alimentar mais o nosso espírito, que nós vamos alimentar mais aquilo que nos traz mais vontade de Te ver, de estar contigo. E vai com a Tua ajuda matar os desejos da carne. Matar a carne, para que o Senhor prevaleça, para que Teu Espírito possa jorrar de nós um rio de águas vivas. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.